Porque é tão difícil parar de ser tão egoísta? Porque é tão difícil entender que o amigo negro não faz do branco menos racista? Quantas vezes você fala, eu não sou racista, não tenho nada com isso? Certamente é o mesmo número de vezes que direciona o morador para a entrada de serviço. E quantos são os reacionários que nem adianta discutir? Porque para quem não está na minha pele, o meu desabafo é só mimimi. Mas quantos são os crimes de ódio por causa da cor? Quantos são os crimes de ódio por causa da cor? São milhões de vidas unidas pela mesma dor. Do tronco ao enquadro são muitas caras no chão, pouca oportunidade, zero educação. Do tronco ao enquadro são os meninos que sonham os sonhos, mas vivem os pesadelos. Do tronco ao enquadro são as meninas que desde cedo aprendem a não gostar dos próprios cabelos. Quantos descasos, quantas mazelas, das senzalas até as favelas, dos cafezais até os corredores de hospitais. Quantas barrigas e panelas vazias, tantas que não caberiam em todas as poesias. Do choro ao desabafo e tanta coisa para discutir, do tronco ao enquadro e tanta coisa para evoluir. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, em 1888. Mas mesmo livres, 1,5 milhão de pessoas negras foram colocadas na sociedade brasileira sem nenhum suporte. E por conta dessa herança histórica vinda de centenas de anos de escravidão, é que nasce o que chamamos de racismo estrutural. O racismo é uma forma de discriminação que tem raça como alvo, que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, como um conjunto de hábitos, situações ou falas embutidas em nossos costumes, e que promovem, direta ou indiretamente, o preconceito e a segregação racial. Não dá para saber exatamente quando o racismo começou, mas essas ideias se espalharam entre os séculos 16 e 17 por conta da colonização do continente americano. Os europeus consideravam em sua visão eurocêntrica que os povos de origem europeia seriam mais inteligentes e mais capazes de prosperar, enquanto os negros e indígenas eram considerados animais. Até 1888, os negros eram escravizados, e com a abolição, e sem ter para onde ir, começou o estigma de que negros são preguiçosos e não gostam de trabalhar. E nesse momento, a sociedade, os lugares e as oportunidades ainda preservavam o pensamento escravocrata, e calava a voz dos negros. Não foram elaboradas leis que contribuíssem para combater esse abismo social, causado pelas décadas anteriores, inserindo os negros na sociedade. Os parâmetros para a criação de leis seguiam em um pensamento europeu, que defendia brancos, cristãos e homens. Recém-libertos, os escravizados foram morar em locais onde ninguém queria morar, como os morros, formando as favelas, sem emprego, sem moradia digna e sem condições básicas de sobrevivência. E mesmo depois de 130 anos de abolição, ainda é muito difícil para a população negra ascender economicamente no Brasil. E mesmo que ascenda, infelizmente ainda vai ter uma experiência de racismo para contar. Estudos sobre a desigualdade racial mostram que existe um pensamento enraizado de medo do branco ser comparado ao negro, de ter as mesmas profissões que os negros, de frequentarem os mesmos lugares. O preconceito está na estrutura que formou esse pensamento. Outra forma de racismo estrutural muito praticado, mesmo sem intenção ofensiva, são as falas e hábitos de linguagem pejorativos incorporados ao nosso cotidiano. Quando usamos expressões racistas como a palavra denegrir, que nada mais é do que tornar algo negro. Ou quando utilizamos nomenclaturas para negros ou pretos, como as palavras mulato e pessoa de cor. Desde sempre, em todas as pesquisas sociais e demográficas, os autodeclarados pretos ou pardos são maioria nos índices de analfabetismo, de desemprego e têm a menor renda mensal. As estatísticas de cor ou raça produzidas pelo IBGE mostram que, em média, brancos têm maiores salários, sofrem menos com desemprego, são a maioria entre os que frequentam o ensino superior. Isso poderia ser resolvido com a adoção de políticas públicas, que visam reparar aqueles que foram sistematicamente marginalizados e excluídos da sociedade durante tanto tempo, como foi o caso da criação das cotas raciais, que abriram espaço para que a comunidade negra conseguisse ingressar nas universidades. Mas a sociedade brasileira, como um todo, já naturalizou a nossa ausência. Quantas pessoas questionam a falta de negros no legislativo ou no judiciário? Ou porque a maioria dos formandos de curso de medicina não são negros, mesmo num país de maioria negra?
Ou onde estão os altos executivos negros? Isso cai sobre a própria comunidade negra. A gente acaba achando que esses lugares não nos pertencem. De acordo com o Infopem, que colhe informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro desenvolvido pelo Ministério da Justiça. Além da precariedade do sistema prisional, as políticas de encarceramento e aumento de pena se voltam contra a população negra e pobre. Entre os presos, 61,7% são autodeclarados pretos ou pardos. E mesmo depois de tudo isso, ainda tem gente que nega que o racismo ainda existe. Ah, mas se eles se esforçarem, eles vão chegar lá. Como se fosse possível chegar no mesmo lugar e no mesmo horário, saindo com bastante atraso. Ou você acha realmente que as oportunidades dadas aos brancos são as mesmas dadas aos negros? É preciso reconhecer que o racismo existe e ele está enraizado nas estruturas da nossa sociedade. E entender que, como já diria a maravilhosa Angela Davis, numa sociedade racista, não basta apenas não ser racista, tem que ser antirracista. Porque essa luta não é só nossa, dos negros, essa luta é de todos. Por que é tão difícil parar de ser tão egoísta? Por que é tão difícil entender que o amigo negro não faz do branco menos racista? Quantas vezes você fala, eu não sou racista, eu não tenho nada com isso? Certamente é o mesmo número de vezes que direciona o morador para a entrada de serviço. Quantos são os reacionários que não adianta nem discutir? Porque pra quem não tá na minha pele, o meu desabafo é só mimimi. Mas quantos são os crimes de ódio por causa da cor? Quantos são os crimes de ódio por causa da minha cor? São milhões de vidas unidas pela mesma dor. Do tronco a enquadro são muitas caras no chão, pouca oportunidade, zero educação. Do tronco a enquadro são os meninos que sonham os sonhos, mas vivem os pesadelos. Do tronco ao enquadro são as meninas que desde cedo aprendem a não gostar dos próprios cabelos. Quantos descasos, quantas mazelas, das senzalas até as favelas, dos cafezais até os corredores de hospitais. Quantas barrigas e panelas vazias, tantas que não caberiam em todas as poesias. Do choro ao desabafo e tanta coisa para discutir. Do tronco ao enquadro e tanta coisa para evoluir. Carolina, uma biografia, um livro publicado pela editora Malê, e ele conta a história de uma escritora mineira que nasceu numa cidade chamada Sacramento, em 1914, e em São Paulo ela viveu numa favela chamada Favela do Canindé. Era catadora de papel, e do papel que ela catava, ela tirava cadernos que ela achava, livros, e nesses cadernos ela passou a escrever o dia a dia da favela. Essa história foi publicada em matéria de jornal, revista, virou livro em 1960, que virou best-seller, não só no Brasil, mas no exterior. E a ideia, então, de contar a façanha dessa mulher extraordinária, que foi Carolina Maria de Jesus. Eu disse-lhe que aqui os brancos têm mais oportunidades que o preto é sempre posto de lado. Ela disse-me que isso é falsa convicção, que sua empregada é preta e ela está contente com ela. Que mulher é esta que faz um livro como O Quarto Despejo, que hoje está em mais ou menos 16 países, 46 idiomas, vendeu 4 milhões de livros no exterior e mais ou menos 3 milhões no Brasil. É a mulher negra mais publicada no mundo, brasileira, mais publicada no mundo, cuja origem, tão pobre. Quer dizer, que mulher é essa que tem um livro tão acabado em 1960? Essa história comove porque era uma história que, ao mesmo tempo que falava de uma rotina de uma mulher sem maridos, com 3 filhos para criar, morando numa favela, ela, ao mesmo tempo, tem muita coisa de poética.
tem muita fabulação. Tem ali uma narrativa, não só de uma pessoa comum, entre aspas, mas uma narrativa poderosa que fala um pouco da antropologia, da sociologia. Tem alguns toques da questão política. Então acho que isso levou a uma curiosidade, digamos, para saber quem era a Carolina. Eu fui atrás dessas indagações do antes e do depois da Carolina. Das suas origens, que vêm lá do século XVIII, né, até a chegada dela em São Paulo. Depois da publicação do livro, o grande boom do livro, né, que chegou a vender 2.000 exemplares por dia, até o seu ostracismo em 1977, quando ela faleceu. Então, qual era a minha indagação? Por que não se contava essa história da Carolina? A Carolina foi consumida como um objeto exótico, que é engraçado, porque no Brasil, a Carolina foi muito atacada pelos grandes escritores intelectuais, né? Salvo Manuel Bandeira, que fez um belíssimo texto sobre ela, mas as pessoas nem acreditavam que Carolina pudesse escrever aquele livro, que fosse obra de publicidade, obra do jornalista Audálio Dantas, que queria ganhar vida em cima dela. Então acho que o tempo atual, ele mudou porque há uma perspectiva de resgate, o que não havia antes. Ela ficou de 77 até mais ou menos anos 2000, sem ser reeditada, sem ser falada. Hoje tem sido tema de tese, os seus livros estão sendo aceitos nas universidades e até o lançamento do Carolina, uma biografia, foi uma revelação, porque o livro explodiu no país inteiro, né? Vai ser traduzido agora para a França, vai ser traduzido para os Estados Unidos. Então acho que o crescimento da Carolina dentro do Brasil é todo esse reflexo dessa mudança de mentalidade. Hoje nós não permitimos mais determinadas coisas, quer dizer, as mulheres negras, os homens, a sociedade de modo geral não permite mais determinados tratamentos, né? Hoje você não briga mais para estudar, você estuda. Você está brigando por um outro lugar na sociedade. Então acho que a Carolina vem como uma ótima referência e um ótimo lugar de fala, que é um outro tema que vem sendo agora está muito em voga. Isso a Carolina já fazia nos anos 50. Ela não permitia que ninguém falasse por ela. Ela falava por ela. E o diário, com a despejo e as outras páginas que ela deixou, mostra exatamente isso, né? Eu não caminharei com medo, não vão me ver no desespero. Nossa voz vai ecoar em cada beco. Nossa história é resistência, salve o povo preto. Preto apagado na história, mas traz na memória os dias de rei. Funiô ainda em conflito, hoje morrem a tiros, grito pra ninguém. Conta pra pagar, banco pra dever. Sistema carcerário quer prender você. Escola sem partido, SUS vai suspender. Não vai se aposentar, trabalha até